Boa noite a todos. Então vamos Boa noite. continuar o assunto que nós começamos a trabalhar na última aula, pessoal, que era as teorias explicativas para a origem da vida e também, né, falamos muito, né, sobre geração espontânea ou abiogênese e começamos a falar sobre propostas, né, que contestavam essa abiogênese. Então nós vimos, né, essa diferença entre geração espontânea e biogênese. Geração espontânea ou abiogênese e biogênese. Nós trabalhamos na última aula esse experimento aqui de Redding, vocês estão lembrados? No qual ele coloca então um pedaço de carne em três frascos diferentes e um frasco ele deixa totalmente aberto, o outro ele coloca simplesmente uma gaze tampando a passagem, né, de alguns insetos e tudo mais, e o outro totalmente vedado. Não passava insetos nem organismo vivo, ar, nada. Era todo hermeticamente fechado. E ele constatou então no experimento dele que o frasco totalmente aberto permitia que moscas pousassem lá e depositassem seus ovos. Então aqueles ovos eclodiam, geravam larvas, essas larvas assim davam origem a novas moscas. No segundo, que era somente com a gaze, ele viu que as moscas não conseguiam passar. E nesse frasco, diferentemente do primeiro, as moscas não conseguiram depositar os seus ovos. Logo, elas não surgiram moscas, né, daquele pedaço de carne. E já do terceiro frasco, o todo hermeticamente fechado, nenhum organismo conseguiu entrar. Porém, nós vimos que esse experimento dele teve algumas falhas, né? Para explicar que a vida não surgia espontaneamente. Ele conseguiu mostrar para a gente que as moscas não surgiam espontaneamente. Que as moscas, na verdade, elas depositavam seus ovos nas matérias putrefadas, né, para poder então depois eles eclodirem e gerarem novos seres. Porém, ele não explicou, por exemplo, por que micro-organismos continuavam presentes no pedaço de carne. Se a gente pegar esse pedaço de carne aqui, como a gente viu na época, que já estava começando a criar, né, vários microscópios, muitas lupas, então eles já sabiam que existiam micro-organismos muito pequenos, como bactérias. Então esse pedaço de carne aqui, mesmo no frasco hermeticamente fechado, continha algumas bactérias. E essas bactérias começavam a se replicar. Então, ao pegar aquele pedaço de carne no frasco hermeticamente fechado, havia presença de micro-organismos. Então, o Red não conseguiu explicar por que aquelas bactérias estavam surgindo naquele pedaço de carne. Logo, a geração espontânea ainda estava presente na comunidade científica. Até aí, tudo bem? Agora eu quero que vocês prestem atenção, então, nesses dois experimentos aqui. Eu quero que vocês falem para mim quais são as semelhanças entre eles e quais as diferenças. E qual deles você acha que fortalece a teoria da geração espontânea? E se tem algum desses aí que refuta, que contraria o experimento a teoria da geração espontânea? Eu quero que vocês me falem as semelhanças e as diferenças entre eles e se tem algum que defende a teoria da geração espontânea e se tem algum que defende a teoria da biogênese. Professor, Oi, boa noite. boa noite. É porque um tá fechado e o outro tá aberto? Aí pode ter acontecido de ter alguma contaminação com o aberto, alguma coisa assim? Ó, aí foi uma observação. Então aqui teve uma diferença entre eles, ó. Um aqui, os frascos estavam abertos. Nesse outro aqui, ele fez experimento tanto com frasco aberto como com fechado e fechou esse frasco posteriormente, o aberto posteriormente. Tá, então essa foi uma Eu acho diferença. porque um ele só aqueceu a água, né? E o outro quando ele ferve a água, acho que ele, né? Tipo, já tem alguma coisa assim, né? Então, houve aqui uma Tirou todo. diferença também no Aí aquecimento, né, pessoal? Se a gente for observar o que está escrito aqui, ó, um aquecimento rápido por pouco tempo, o outro um aquecimento prolongado. esse Então, nós... prolongado, eu acho E que ele falam que talvez água fervida, né? como é que fala? Os micros, né? É, Organismos. morre. Cadê? Se vocês então parassem Mata, para né? olhar esses dois experimentos aqui, qual deles estaria, se vocês fossem cientistas da época,
qual deles vocês acham que estariam defendendo a geração espontânea e qual deles você acha que estaria, por exemplo, defendendo a biogênese? O de cima ele deve estar A geração espontânea. Né? E o de baixo não. O de baixo seria da biogênese ou também um experimento de geração espontânea? Eu acho que é... O experimento 2. Então é mais ou menos isso daí mesmo, pessoal. Esses foram mais ou menos os experimentos feitos na época por dois outros cientistas que nós vamos estudá-los agora. Tá bem? Teve algumas modificações aqui interessantes assim nos experimentos, mas que vão gerar resultados parecidos. Realmente, como vocês falaram, o experimento 1 é um experimento que defenderia, né, a ideia de geração espontânea. O que foi visto na época? Um dos cientistas da época, né, conhecido como John Needham, ele percebeu que os micro-organismos, quando colocados, né, em algum recipiente e aquecidos em temperaturas muito altas, esses micro-organismos não conseguiam se desenvolver. Então, não havia o desenvolvimento de micro-organismos, quando eles eram submetidos a um calor muito alto. Então, o que John Needham fez? Ele pegou, né, um frasco, né, colocou nesse frasco um caldo nutritivo, por exemplo, caldo de galinha, um caldo de frutas, e pegou e submeteu esse caldo aí a uma alta temperatura, porém em um curto período de tempo. Depois ele pegou esse frasco e tampou. E ele observou que depois de alguns dias, algumas semanas, que havia tido o crescimento de micro-organismos nos frascos. Logo, através do experimento dele, ele deduziu que os micro-organismos eles surgiam por geração espontânea. Então vamos ler um pouco aqui. Em 1745, o cientista inglês John Needham realizou vários experimentos em que submetia à fervura frascos contendo substâncias nutritivas. Como eu disse, essas substâncias nutritivas poderiam variar. O suco de frutas. Após a fervura, então, ele pegava rolhas e tampava esses frascos e os deixava por repouso por alguns dias. Depois, ele pegava essa solução dos frascos e colocava no microscópio. E ele observava a presença de micro-organismos ali. Então, em seu resultado, os micro-organismos surgiram por geração espontânea. Então, se a gente for olhar, é um experimento que parece muito com esse aqui de cima, né? Só que aqui, no caso, o Needham, após o aquecimento rápido, né, dos seus frascos, ele tampou com uma rolha. Ô, Leonardo. Boa noite, Paulo. Pode falar. Boa noite, beleza? Mas antes dele colocar alguma coisa dentro dos frascos, entra alguma bactéria, não? Exatamente. Isso daí é uma boa observação sua. Ele não fez o processo conhecido hoje, né, como esterilização do frasco anteriormente. Ele fez uma higiene do frasco boa assim anteriormente. Ele não expôs aquele frasco anteriormente a um calor, né, para esterilizar aquele frasco. Além disso, se a gente for analisar, ele colocou aquele frasco em um curto período em altas temperaturas. Então, aquele curto período não foi suficiente para acabar com todos os micro-organismos presentes naquele frasco. Então, mesmo tampando depois e evitando, né, a passagem, por exemplo, a entrada de micro-organismos no frasco, ele não impediu, né, do que os micro-organismos que já estavam presentes continuassem a se multiplicar dentro daquele frasco. Então, foi uma boa observação sua. Justamente. Obrigado. Posteriormente, né, 20 anos depois, na verdade, né, Spallanzani, né, um pesquisador italiano, ele não concordou com os experimentos realizados por Needham e resolveu fazer algumas modificações nesses experimentos. Olha, no período de 20 anos assim, ninguém refutou os experimentos de Needham e fez com que a geração espontânea ganhasse bastante força na época, mais ainda, né, do que já tinha. Para diferenciar o seu experimento, ele pegou as mesmas substâncias nutritivas, né, caldo de galinha, suco de frutas, e colocou em balões de vidro. E os fechou hermeticamente, ou seja, ele não deixou entrar nem sair ar do frasco. Ele ficou totalmente vedado. Agora, ao invés de deixar esses frascos em um curto período de tempo nas chamas,
ele deixou esses frascos submetidos à fervura por um longo período, durante algum período de tempo prolongado. Depois, ele deixou esse frasco resfriar, né, por alguns dias. Então, ele abria esses frascos e observava o líquido no microscópio. E nenhum organismo estava presente. Logo, o que Spallanzani concluiu? Que, na verdade, Needham não tinha aquecido, né, os frascos da maneira correta. Ele não tinha feito o procedimento da maneira correta, o que fez com que os micro-organismos continuassem a se desenvolver no frasco. Mas aí começou um grande embate no meio científico entre esses dois cientistas, né? Tanto Needham como Spallanzani. Então, para eles, cada um queria defender o seu ponto. Então, o embate entre esses dois foi o seguinte: Spallanzani explicou que Needham não havia fervido sua solução nutritiva por um tempo suficiente, longo, né, para matar todos os micro-organismos existentes nela, e assim esterilizá-la. Porém, o Needham, como ele defendia geração espontânea, ele respondeu a essas críticas, dizendo que não, que ao ferver por muito tempo as substâncias nutritivas nos recipientes hermeticamente fechados, o Spallanzani havia destruído a força vital e tornado o ar desfavorável para o aparecimento de vida. Então, vocês lembram na aula passada que nós falamos da existência de uma força vital, de uma energia que fazia com que a matéria bruta, a matéria não viva, desse origem a seres vivos? Então, Needham argumentou isso, que ao ferver por muito tempo, essa força vital havia sido destruída. Então, por isso que vida não foi, um ser vivo não foi originado daqueles frascos. Porque Spallanzani, na verdade, havia fervido por um tempo muito prolongado. A partir disso, as teorias de John Needham começaram a ganhar mais forças que a de Spallanzani. E a geração espontânea continuou muito forte naquela época. Porque o Spallanzani não conseguiu debater, né, conseguir contrapor, né, os argumentos de Needham. Por volta do ano de 1800, um confeiteiro francês chamado Nicolas Appert, não sei a pronúncia correta, ele pegou experimentos do Spallanzani e repetiu ele diversas vezes e criou as conservas Appert, que é o quê? Nas quais os alimentos eram aquecidos em vasos fechados e assim não se deterioravam com o tempo. Ou seja, o Nicolas, ele desenvolveu um método de conservar os alimentos por um período maior de tempo. Um químico francês da época, vendo que o Nicolas Appert desenvolveu então um método para conservar alimentos, ele pegou então esses experimentos desenvolvidos pelo confeiteiro e foi procurar um pouco mais a fundo o que tinha de mais nesses experimentos, o que possibilitaria ou não a conservação dos alimentos. E ele constatou que nos experimentos, né, na conserva, não havia oxigênio. Então isso favoreceu as proposições de Needham sobre a geração espontânea. E vocês conseguem pensar o porquê? Por que isso daí fortaleceu a teoria da geração espontânea? Porque o alimento fica esquenta, fica quente, tem uma temperatura maior, né? Sem oxigênio. Não, temos mais alguma coisa em volta disso daí. Às vezes sim, às vezes você fala bem rápido. Tá bem. Então vamos voltar aqui de novo. Então, ó, nós vimos a diferença entre Needham e Spallanzani, correto? Que o Needham, então, ele defendia a geração espontânea, enquanto o Spallanzani, ele defendia a teoria da abiogênese. Ele falava que não, que os seres só se originavam a partir de um outro ser vivo pré-existente. Vamos voltar aqui, então, vamos explicar Needham e Spallanzani de novo aqui para vocês. Aí depois aqui de uma maneira mais curta, e depois a gente volta lá pro Appert. Tá bem? O que é biogênese? Então, isso daí é o conceito básico. Isso daí eu acho que todos aqui de certa forma entenderam. Ó. A biogênese tem um A na frente. A biogênese. Que é o quê? É uma teoria no qual os cientistas, muitos cientistas da época, defendiam que um ser vivo não necessariamente era originado de um outro ser vivo. Uma matéria bruta, uma matéria não viva, poderia dar origem a um ser vivo. Ok? Uma matéria não viva podia dar origem a uma ser viva. Por exemplo, a cadeira que você está sentada. A cadeira que você estava sentada,
ao ela possuir, né, um elemento vital, uma força vital, uma energia, ela conseguiria originar um ser vivo a partir dela. Não necessariamente só um ser vivo, por exemplo, um inseto, um ser humano, um outro animal, daria origem a um outro ser vivo. Seres inanimados, matéria não viva, também poderia originar seres vivos. Mas tipo o quê? Eu quero entender isso, tipo o quê? É tipo aqueles bichinhos lá que a gente bota no leite, ele vai multiplicando, 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 se não der leite morre, aquele coisa, é tipo isso? Então, dá pra gente utilizar o exemplo que você deu para explicar. Você lembra da aula passada que eu falei de um experimento no qual um dos cientistas pegou uma roupa suja, suada, colocou em um porão escuro e sossegado e deixou aquela roupa Sim, suada com um virou, pouco cara. de trigo? Aham, Você lembra então que virou. depois de umas semanas ele voltou lá e ele encontrou filhotes de camundongos ali, correto? Certo. Então, a partir daquele experimento, o que ele deduziu? Que da matéria não viva, ou seja, daquela roupa suja, foi possível que um ser vivo pudesse ser originado daquilo. Então, qualquer matéria não viva, qualquer matéria bruta, poderia dar origem a seres vivos, desde que ela possuísse Mas uma força vital. isso na ideia dele, né? Na ideia Na deles. cabeça dele. Isso. Hoje Na nós teoria sabemos dele. que não existe. Exatamente. Nós estamos estudando nessa aula coisas que são tá, trabalhadas ao totalmente longo do surreal. tempo. Sim, não são coisas Sim. que são hoje ditas como corretas. Hoje nós sabemos que esses experimentos não fazem muito sentido. Então, uma das teorias, um dos Não faz cientistas... nenhum, né? Nenhum. Um dos cientistas que defendia, então, essa abiogênese, ou seja, geração espontânea, era John Needham. E o que John Needham fez para defender, então, a teoria da geração espontânea? Ele pegou um frasco, Cris, e colocou um caldo nutritivo ali, um caldo muito rico, um caldo de galinha, um suco de fruta e colocou dentro de um frasco. Você lembra que eu falei na aula passada que na época de Needham, de Red, já começou, né, a se criar microscópios e lupas? Sim. Então eles já sabiam da existência de micro-organismos, como bactérias, entre outros. Então, o que Needham fez? Ele pegou aquele caldo nutritivo e colocou, por um curto período, aquele frasco em altas temperaturas. Porque ele já tinha observado que a alta temperatura era capaz de destruir os micro-organismos presentes em determinados recipientes. Então ele pegou aquele caldo nutritivo, colocou em uma temperatura elevada e depois ele foi lá e tampou e deixou resfriar esse frasco. Porém, ele percebeu o quê? Que ao longo dos dias, organismos haviam se desenvolvido naquele frasco. Logo, o que ele concluiu então? Que o aquecimento e tampando não ia continuar proliferando alguma coisa. Exatamente. Então o quê? Que os seres vivos se originavam espontaneamente. Que o caldo nutritivo ali, que é uma matéria não viva, concorda? O caldo nutritivo ali não tem vida. Que aquele caldo nutritivo gerava vida espontaneamente. Que era possível surgir uma matéria viva a partir daquele caldo nutritivo. Mas tipo assim, bolô, varejeira, essas coisas, Isso que quando a tudo. gente deixa uma coisa entampada, Sim, pode ser vários desses só isso. micro-organismos. Exatamente. Ele Tá. pegava esse caldo depois de um tempo e tirava a rolha, pegava uma parte desse caldo e colocava no microscópio. Ao colocar no microscópio, ele viu que tinha muitos micro-organismos ali. Logo, então, ele constatou que aqueles seres vivos tinham surgido ali espontaneamente. Por quê? Porque ele havia colocado aquele frasco anteriormente em um calor, em uma alta temperatura. Ou seja, aqueles organismos que estavam ali anteriormente tinham sido destruídos. Então não tinha como eles se replicarem e dar origem a novos organismos. Conseguiu Entendi. compreender esse? Consegui, agora sim. Tá, então vamos pro segundo. Vamos pro Spallanzani agora. Spallanzani não concordou com os experimentos de Needham. Ele falou, não, o experimento que você fez não está correto. Ele apresenta algumas falhas. Então o que Spallanzani fez? Ele fez algumas modificações no experimento de Needham,
para poder comprovar que os seres não se originavam espontaneamente, que um ser vivo dava origem a um outro ser vivo, e não a matéria bruta. Então o que ele fez? Ele pegou o mesmo experimento, pegou um frasco, que já estava fechado anteriormente, ele não tampou somente depois de aquecê-lo, desde o começo ele já deixou aquele frasco tampado. Ele pegou o mesmo caldo nutritivo, caldo de galinha, e colocou nesse frasco, né? Só que em vez de aquecer rapidamente, ele aqueceu por um período prolongado. E ele percebeu que ao longo de dias, ao longo das semanas, deixando aquele frasco resfriar, ao tirar uma parte daquele caldo e colocar no microscópio, nenhum organismo havia se desenvolvido. Logo ele constatou o quê? Que os micro-organismos não se originavam espontaneamente. Então ele contestou a ideia de geração espontânea. Entendeu? Entendi. Porém, Agora houve um entendi. embate entre os dois, tanto entre Needham como Spallanzani. O Spallanzani, então, ele havia então explicado que o quê? Que Needham não havia fervido a sua solução nutritiva por um tempo suficientemente longo, para matar todos os micro-organismos existentes e assim esterilizar, né, aquele frasco. Porém, Needham, ele respondeu às críticas de Spallanzani. E o que ele disse? Que por ferver por muito tempo, esses recipientes hermeticamente fechados, né, que não possibilitava nem a entrada nem a saída de ar, o Spallanzani havia destruído a força vital presente naquele caldo nutritivo e no ar que circulava, o que tornou aquele ambiente desfavorável para o aparecimento de vida. Entendi. Ou seja, ele havia destruído a força vital que estava presente no ar e tudo mais, que possibilitava que matérias brutas dassem origem a seres vivos. Então, a partir dessa polêmica, Needham saiu fortalecido. Por quê? Porque ele conseguiu apresentar um contraponto ao experimento de Spallanzani. O Spallanzani não conseguiu explicar o seu experimento assim, frente às críticas de Needham. Então a geração espontânea continuou forte na época, continuou com grande força. Até aí, entendeu? Tudo bem? Agora tá tranquilo. Beleza, se for ficando dúvida, vocês vão me falando, pessoal. Faça igual a Cris aí. Mas por volta do ano de 1800, um confeiteiro francês, né, chamado Nicolas Appert, ele, depois de muitos testes, né, e replicando os experimentos de Spallanzani, ele criou um método de conservar alimentos. No qual, então, ele pegava os alimentos, né, colocava em vasos hermeticamente fechados, tampados com uma rolha, e aquecia eles por um longo tempo. E ele percebeu que o quê? Que aqueles alimentos que eram colocados nesses vasos, eles apresentavam uma grande durabilidade. Eles não se deterioravam rapidamente com o tempo, como esses alimentos assim expostos ao ar. Então, ele havia desenvolvido um método de conservar alimentos. E por que ele fez isso daí? Por que ele desenvolveu esse método de conservação? Napoleão Bonaparte, já ouviram falar? Um francês? Então, ele ia pagar uma recompensa para aquelas pessoas que conseguissem desenvolver um método para conservar alimentos melhor do que os que já estavam presentes na época, que já haviam na época. Appert, quer dizer, entre outros cientistas, químicos e tudo mais, começaram a correr atrás, então, desses outros métodos de conservação de alimentos para poder receber essa recompensa de Napoleão Bonaparte. Observando esse método de conservação de Appert, um químico francês, então, ele fez alguns experimentos a partir das conservas de Appert. E ele constatou que nesses recipientes, nesse método de conservação, era um método em que o ambiente não, aquele recipiente, né, que estava contendo um determinado alimento, não possuía oxigênio. Ou seja, era vácuo ali, não possuía oxigênio. Isso favoreceu, então, as proposições de Needham sobre a geração espontânea. Aí o que eu havia perguntado para vocês é, o porquê, então, isso favoreceu
as proposições de Niederhan? Por que isso favoreceu a geração espontânea? Por que não ter ar naquele recipiente, naquele vaso, né, de conservar alimentos? Por que aquilo ali favoreceu a geração espontânea? Tem que ter prova, né? Para contestar o outro. Então, mas, ó, vocês viram aqui, ó, falei em oxigênio. Por que o oxigênio era tão importante? Porque não ter oxigênio fortalece a teoria da geração espontânea. Porque não ia circular o ar, não tinha como ventilar, alguma coisa assim. Por causa que no ar estava presente, entre outras coisas, a força vital, pessoal. O ar ele dava as condições para que a matéria bruta desse origem a seres vivos. Então, no ar estavam presentes, entre várias coisas, o que possibilitava que uma matéria bruta, não viva, desse origem a seres vivos. Então, por isso, a explicação se tornou ainda mais forte, de Niederhan. Porque aquele ambiente ali, de conservação de alimentos ali, por não possuir oxigênio circulando, não tinha a força vital necessária para que de uma matéria bruta se originassem seres vivos. Ô, professor. Oi. Então o senhor fala no sentido de tem que ter o ar, o oxigênio, para que possa ter vida. É esse sentido? Era o que eles defendiam na época. A gente vai ver se isso é verdade ou não. Porque lembrando, essa é uma teoria que defendia o que, pessoal? A geração espontânea. Ou seja, que de uma matéria bruta, uma matéria sem vida, se originavam seres com vida. Então, isso daí era para defender na época. Nós estamos falando de teorias de anos atrás, assim, e que defendiam uma coisa que hoje nós sabemos que não é verdade. Geração espontânea, nós sabemos que hoje ela é inviável. Ninguém contesta hoje a biogênese, ou seja, que um ser vivo só se origina de um outro ser vivo pré-existente. Tá bem? Entendi. Então quer dizer que não quer dizer que seja só por causa do oxigênio, do ar que tem uma vida, é isso? Isso, na época era uma das formas deles explicarem isso. Então uma forma deles fortalecerem a teoria da geração espontânea era que o ar possuía então a força vital, uma energia que possibilitava que um ser, uma matéria bruta, desse origem a seres vivos. Então, aqui, professor, agora me explica, então. Eu acho que estou chegando no onde eu estou precisando também. Por exemplo, o arroz, se você colocar ele num saquinho e jogar ele no lixo, se ele ficar muito tempo ali, vira varejeira. Exatamente. Tá cheio de bichinho lá, não tá? Isso bichos. mesmo. Então, isso é uma teoria da geração espontânea da época que poderia surgir. Você pegou o saco de arroz, deixou quieto num canto. Dias depois você voltou lá e viu que tinha vários varejeiros lá, vários bichinhos naquele arroz. Então você ia deduzir o quê? Que a partir dos grãos de arroz surgiram vários insetos dali. Isso. Só que hoje nós sabemos que não. Nós sabemos que os insetos vão lá, começam a se alimentar daquele arroz, aí vão se multiplicando naquele local, aí quando vai ver, tá infestado de bichinhos. No feijão também dá muito inseto. Correto? Então a geração espontânea, eles defenderiam isso. Que a partir, por exemplo, daqueles grãos de arroz, por você ter olhado anteriormente e não ter nenhum bichinho, depois você voltou dias depois e estava cheio de bichos, então que aqueles bichos tinham surgido espontaneamente. Tá, então no caso... Peraí, só um minutinho, Yara, só deixar ele completar aqui, aí eu já passo pra você, tá bem? Só pra não cortar o raciocínio. Aqui, então tá bom então. Então quando eu pego aquele arroz e jogo ele dentro do lixo, direto no lixo, aí sim tem um mosquito que vai lá e posa e dá aquele tanto de varejeira. Isso, é isso? O inseto vai lá, né? Começa a se alimentar e ele dá origem a outros insetos. Não surge espontaneamente, não do nada do grão de arroz vai surgir um ser dali. Entendi. Então, por exemplo, se eu pegar o arroz, então, colocar ele dentro de um saquinho e fechar ele, amarrar ele bem amarrado, não vai surgir nenhuma varejeira. Depende, porque alguns insetos assim, eles perfuram, né, as embalagens dos alimentos. Então eles conseguem entrar, né?
Não, eu sei, mas assim no caso, então, se eu tampar bem tampadinho, não vai dar. É isso? Exatamente, se eu colocar num Então, recipiente, por beleza. exemplo, de Eu, plástico, alguma eu coisa achava assim, não que vai dar. eu achava que o arroz virava varejeira. Você vai me desculpar. Não, Mas não cozido virar. ele vira, né? Agora cru, ele dá uns bichinhos. No feijão dá, Então, mas não no surgem macarrão. espontaneamente, pessoal. Aqueles bichinhos lá, Fica eles parecendo uns vão para aquele carunchos. local e como aquele local tem um alimento, tem uma oferta de alimento muito alta, aqueles bichinhos não ficam saindo daquele local, entendeu? Então eles começam a se multiplicar ali, a se reproduzir ali. O que faz com que Então, uma hora que a gente chega tá cheio. Mas a gente tem que levar em então, consideração o seguinte, só um minutinho, Cris. Eu já passo para você, depois eu volto para Yara. Se a gente pegar um grão de arroz, um pacote de arroz, por exemplo, e virar ele num recipiente, a gente não pode 100% de certeza falar que aquele arroz não apresenta micro-organismos ali também. Aquele pacote de arroz ali, por locomoção, por ter chegado no supermercado, Manuseio, né, manuseio, várias coisas, É. a gente não pode garantir que não tem micro-organismo naquele pacote de arroz. Então, se a gente pegar, por exemplo, vários daqueles grãos e colocar no microscópio, a gente pode encontrar diversos micro-organismos ali. Por causa justamente disso, por causa do manuseio, do transporte, entre várias outras coisas. Mas seres não surgem espontaneamente, pessoal. Aqueles insetos que a gente, eu coloquei o arroz ali e não tinha bicho. Agora eu voltei ali tem. Aqueles bichos não surgiram espontaneamente. Eles foram até aquele local, e como aquele local tem uma oferta de alimento muito grande, aqueles insetos simplesmente não saem dali. Eles começam a se multiplicar constantemente, justamente por causa de ter aquele alimento lá assim sempre disponível. Então por isso que parece que do nada tem aqueles insetos ali. Pode falar, Cris, depois a Yara. Então, aí, olha, tipo assim, o pacote de arroz, quando a gente, né, compra, ele parece que ele tem uns furinhos pequenininhos, como se fosse feito com umas agulhas, bem pequenininho. Aí provavelmente deve dar aqueles carunchos, que às vezes a gente já compra ele lá, já com os carunchos, o arrozinho, os grãozinhos, fica igual traça pendurado, né? No caso, naqueles furinhos que se encontram nos pacotes de arroz e tal, eles são feitos pela própria empresa, tá? Aquilo lá é feito mesmo para os pacotes de arroz, assim, não é coisa que os bichos fazem. Porém, Não, eles eu podem sei. entrar ali. Eu só tô falando, só explicando isso daí, porque às vezes É, acham que eu acho aqueles. Ah, tá. furinho é por causa de bichinho? Não, os que ficam aqui dentro de casa, igual, por exemplo, aqui no meu armário, que eu quase não faço comida, quando eu vou lá, sai um vulcão de borboletinha que dá nos negócios. Parecendo É, uma teia de aranha. exatamente, eles gostam muito de fubá, né? Farinha de milho, essas coisas assim. Isso. Agora, os pacotes fechados a vácuo, eles também podem dar isso? Então, vai dificultar, por exemplo, o desenvolvimento de micro-organismos, porque muitos micro-organismos, eles dependem do oxigênio. Então, provavelmente aquele local ali vai estar isolado de micro-organismos. Só que não impede, por exemplo, de outros insetos, outras coisas assim, perfurarem aquela embalagem, né? Aí vai passar a entrar oxigênio, aqueles insetos que vão furar aquela embalagem vão começar a se reproduzir. Então, se ele continuar no vácuo, totalmente fechado, vai dificultar o crescimento daquela embalagem fechada de micro-organismos, por causa da falta de oxigênio. Mas a partir do momento que você abre aquele recipiente, isso já não acontece, entendeu? Entendi. Devia então ser tudo fechado a vácuo, né? Mas é porque depende muito das características do alimento, né? Tem alimentos que isso é possível e tem alimentos que isso não é possível, né? Uhum. De fazer isso. Seria Pode falar, difícil. Yara. O que você ia falar? Não, eu ia falar dos alimentos que ficam muito tempo na geladeira e às vezes eles dão aquele mofo por cima assim. Exatamente. Não é? Uhum. Pois é. Por exemplo, quando a gente vai num sacolão, alguma coisa assim, os alimentos, por exemplo, as frutas, elas estão embaladas ou estão colocadas de qualquer forma em cima das bancadas? Qualquer forma, Qualquer exposta. forma. Exposta. Então elas Qualquer estão forma. expostas. Elas podem ter alguma abertura, alguma passagem que possibilite a entrada de insetos ali, para eles crescerem no interior de frutas. Aquele ambiente lá, por estar exposto, assim, manuseio constante de pessoas, transporte, como havia dito também, está muito susceptível a micro-organismos. Então aquelas frutas que nós trazemos no supermercado,
contém diversos seres vivos ali. Então, muitas coisas que a gente vê assim constantemente no supermercado é o quê? É o pessoal simplesmente pegar uma uva lá, que está lá exposta na bancada, tira algumas assim e começa a comer. Só que aquela pessoa ali, ao fazer isso daí, ela está ingerindo então uma fruta repleta de micro-organismos, que está suja. Então por isso que tem que chegar, a gente tem que fazer aquela lavagem em água sanitária, deixar um tempo de molho e tudo mais, para poder então evitar, né, a proliferação de micro-organismos. Ô professor, agora eu entendi essa parte. A gente fica assim, né? Fica imaginando, né? Todo mundo passa e põe a mão em tudo, né? Igual no sacolão, né? Então, professor, agora me tira essa dúvida aqui agora, aqui, ó, a respeito. Teve uma vez, há muitos anos atrás, eu vi uma criança chorando perto da minha casa. A escola é na esquina. O menino estava chorando e coçando a cabeça. Quando eu cheguei próximo desse menino, que eu fui conversar com ele, ele falou comigo assim: minha cabeça está coçando, está doendo demais. Quando eu olhei na cabeça dele, professor, tinha um berno na cabeça dele. Um berno uma larvinha, né, que entra, né, entre a pele assim, né, e começa a se alimentar e a crescer, né? Só que a dele já estava bem grandinha já, né? Então, como que pode ter acontecido isso na cabeça de uma pessoa? A berne, por exemplo, ela é muito comum em regiões, por exemplo, de interior, fazendas e tudo mais. Quando ela perfura, ela é bem pequena, então a gente não consegue perceber. Muito provavelmente ali foi algum contato mesmo daquela região com algum local com aquela berne, né? Não é colocado pela varejeira, não? Pode Quando também. assim, Depende. eu já vi falar que coloca a varejeira. Pode também pousar lá. Exatamente, coloca. Pode também. Muitas vezes Então, pode isso é um negocinho, é um bichinho pequenininho, então vai na pele e contamina, já começa a entrar para dentro da pele, é isso? O que acontece muitas vezes é igual falaram assim, né? A pessoa tá dormindo e tudo mais, aí vem um inseto, vai lá e deposita, né? Na pele, assim. Aí aquela larvinha começa a perfurar e ela se adentra por dentro da pele da pessoa e começa a se desenvolver ali. A se alimentar e a se desenvolver. Ah, tá, entendi agora. Obrigado. Tá bem? Então ela não surge espontaneamente. Não, tá, entendi. Mas eu achei que era como se fosse mesmo achava como se fosse um mosquito ou algo mesmo que entrava ali, né? Como se fosse um bicho de pé, também que é interessante. Aí ficava ali, ele ia crescendo, né? É isso. Porque o pessoal antigamente usava era toicinho para poder tirar, né? Você já viu falar nisso, professor? Não, dessa daí não. O berno aí. O berno antigamente usava era toicinho, que é aquela gordura de porco, aquela banha de porco, e colocava no lugar. Então o que acontecia? O berno, em vez de continuar entrando para dentro, o berno ele vinha e começava a entrar no toicinho, saindo para fora. Aí ele sai. Antigamente era assim. Mas é isso aí, gente. A berne, na verdade, é uma mosca berneira, né, que a gente fala, né? É uma mosca berneira que vai, na grande maioria das vezes, ela vai fazer isso. Por exemplo, vai estar uma pessoa lá no interior, aí vai deitar na cama e dorme. Aí vem essa mosca berneira, ela vem e deposita, ok? Os seus ovos. Aí essa berne, o que ela vai fazer? Ela vai procurar alguma cicatriz, algum machucado, algo que possibilite que aquela então larva consiga adentrar por dentro da pele. Então ela vai lá e vai se alojar por dentro da pele da pessoa, beleza? Então elas nascem e começam a se desenvolver. E como que ela se desenvolve? Ela começa a se alimentar da carne do indivíduo. Ela começa a comer a carne do indivíduo. E nós já vimos, por exemplo, aquelas larvas de ovos, correto? Quando a gente vai pegar um ovo e assim a gente vê aquelas larvas, a gente vê que em um curto período, aquelas larvas, elas ficam enormes. Elas crescem e ficam absurdamente grandes. Vocês já viram? Já. Então, em matéria morta, por exemplo, em animais mortos, as larvas em poucos dias elas adquirem uns tamanhos assim exorbitantes. Então, por isso que a berne, quando ela adentra por dentro da pele, ela é muito pequena.
A mosca depositou ovos minúsculos ali que a gente não consegue perceber. Porém, ela vai se alimentando da carne do indivíduo e ela cresce muito rápido. Então, por exemplo, por estar numa região da cabeça, tampada por cabelo e tudo mais, fez com que a criança demorasse para perceber que, ou você mesmo teve que ver isso, né, que se tratava de uma berne. Às vezes só estava coçando e ela ia lá e coçava. E criança às vezes tem dificuldade, né, de falar para uma pessoa, ai, minha cabeça está coçando muito e tudo mais. Às vezes ela só chega e coça. Então, quando você chegou e pegou por aquela região da cabeça, assim, conseguiu ver que se tratava de uma berne, é por causa que ela já estava se alimentando dali há um bom tempo, já estava se alimentando da carne daquele indivíduo e crescendo de tamanho. Com essa aula, você vai me fazer eu gastar uma fortuna. Ah, é? É porque essas coisas que a gente usa para guardar os alimentos são vulneráveis. Então, tem que comprar hermético. Ele é caro, aqueles potes sabe, que lacra mesmo. Não, mas não precisa disso não, na grande maioria das vezes não, Graça. Por quê? Porque nós vamos fazer esse alimento depois como? No fogão, fervendo, Cozido, na água, então nós vamos matar esses micro-organismos. O que eu falo é que a gente precisa proteger esses alimentos, não deixar ele, por exemplo, no saco, por exemplo, exposto, por causa que aquele local ali vai estar susceptível a insetos, né, se alojarem, e entre outras coisas. Não, entendeu? Mas nós vamos depois preparar aquele alimento, então a grande maioria das vezes aquele alimento não vai causar problema nenhum pra gente.